Meus caros amigos e amigas que me acompanham nessas nossas lives do sábado sobre a liturgia da igreja, é com alegria que nós estamos aqui mais uma vez, dando graças a Deus. No sábado passado eu viajei e não tive como fazer a live sobre a liturgia do domingo, mas hoje já estamos aqui em casa e podemos novamente conversar um pouco sobre a liturgia desse domingo que vem, ok? Estamos no segundo domingo do tempo comum e a igreja coloca para nós algo importante sobre a nossa vida. Estamos aí preparando para começar a nossa live. Vamos acertar aí a internet, ver se nós estamos conseguindo entrar direito. E a hora que nós conseguimos entrar, então nós vamos começar o nosso programa. Bem, já percebo que as pessoas já começaram a entrar. Estou vendo aí a Manu, de Aquino, Bellini. Mandem um sinal para mim se está tudo bem, por favor, né? Para que a gente possa então continuar. Francisco Neto, boa noite a você também. Boa noite às pessoas que estão nos acessando, ok? Boa noite, Magda. Então, parece que nós já estamos então recebendo bem aí o sinal. Confirmem para mim se está tudo bem, por favor, ok? Boa noite. Manu, boa noite. Ok. Muito bem, vamos então começar a nossa live pedindo a Deus a sua graça, pedindo a Deus a sua bênção, e eu peço que me digam se o sinal está chegando bem aí até vocês, se está tudo certo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedimos, Senhor Jesus, a vossa graça e a vossa bênção nesta hora. Queremos estar na vossa presença, Pai Santo, Jesus, amado, Divino Espírito Santo. Contando com a vossa graça, contando com a vossa bênção, contando com a intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bem, estou recebendo uma informação de que o sinal está fraco, né? Não sei se todos poderão continuar assistindo, né? Mas vamos pedir a Deus que melhore, então, o sinal, tá? A conexão da rede realmente está fraca, pelo que eu estou percebendo. Vamos tentar retomar a gravação daqui a pouco. Meus amigos e amigas, estou aqui tentando acertar o sinal da nossa internet para começar a nossa reflexão sobre a liturgia do domingo, ok? Espero que possa ter melhorado. Saí do Wi-Fi, entrei no sistema 4G. Vamos ver se o sinal agora possibilita a nossa transmissão. Bem, estamos no segundo domingo do tempo comum. E qual é a mensagem básica desse domingo do tempo comum? O amor de Deus pela humanidade. E todos os profetas
eles representaram esse amor de Deus pela humanidade, sobretudo usando o amor conjugal, né? Então a gente vê os profetas que falavam de Deus assim como um esposo de Israel. Israel, a esposa amada de Javé, no Novo Testamento. E nós vemos ali que todas as vezes que Israel ia buscar deuses falsos, prevaricava no seu amor a Deus, na sua fidelidade a Deus, né? Os profetas chamavam Israel de como se fosse assim uma esposa adúltera, que se prostituía nos lugares altos, como os Aserás, como os Baals, como os Moloque daqueles povos pagãos, né? Então, para salvar a humanidade, Deus quis representar para nós o seu amor à humanidade, ao amor que existe entre os esposos, onde Javé é o esposo e a humanidade, hoje a igreja é a esposa. Então, no Antigo Testamento, nós temos Javé e Israel. No Novo Testamento, em que a salvação se abre para todos os povos, não é mais só Javé e Israel e povo, mas agora é Cristo e a igreja. A igreja é formada por todos os povos. São Paulo já dizia, não há mais grego, nem judeus, nem bárbaro, nem cita, nem isso, nem mais aquilo, mas todos agora receberam a salvação. Esta é a grande notícia que Deus tem, a salvação está aberta para todos. E é esse amor de Deus pela humanidade que a liturgia desse domingo quer expressar para nós. Por quê? Porque nós celebramos, no domingo passado, o batismo de Jesus, em que Jesus recebe o Espírito Santo, como um homem também, para doar esse Espírito Santo a todos, né? Todos os cristãos, formando o seu corpo místico, né? Formando aí a igreja. É assim que Deus quer salvar a humanidade, em corpo, né? Ele une cada cristão a ele pelo batismo, onde o cristão participa da morte e ressuscita com Cristo para uma vida nova, então vai experimentar a salvação. É tudo isso que mostram as leituras desta missa de hoje. Então, a primeira leitura, né, que vem lá, é do profeta Isaías, muito bonito, Isaías, no capítulo 63 de Isaías, onde ele diz, né, por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não descansarei enquanto não surgir nela como um luzeiro a justiça, né, e não se acender nela como uma tocha a salvação. É Deus falando pela boca do profeta, né? Não me calarei, não desanimarei enquanto não implantar a justiça e a salvação em Sião, em Jerusalém. Ora, quem é Sião e Jerusalém hoje para nós? É a Igreja Católica, né? É esta Sião, essa Jerusalém do Antigo Testamento, ok? Então, o que o Cristo está dizendo, o que Deus está dizendo, não me calarei pela boca do profeta, não desistirei de trabalhar enquanto não houver a justiça e a santidade e a salvação para a igreja. Por quê? Porque é aquele sentido do amor esponsal, né? Deus que ama o seu povo e quer salvar esse povo, então não desiste, não se cansa, né? Muitas vezes o povo quebrou a aliança com Deus, mas Deus foi atrás. Os profetas mostraram isso. Muitas vezes Deus teve que punir o seu povo no sentido de corrigir o seu povo. Permitiu que as 10 tribos de Israel do norte fossem levadas para o exílio da Assíria, no ano de 720, mais ou menos, antes de Cristo. Depois, as 2 tribos de Judá e Benjamim levadas para o exílio da Babilônia, mais ou menos lá pelo ano 580, 600, né, antes de Cristo, para que esse povo no exílio percebesse a sua infidelidade, a sua traição a Deus, se convertesse, voltasse. E daquele resto que voltou, então nasceu o Salvador. Então o profeta continua dizendo aqui, as nações verão a tua justiça, todos os reis verão a tua glória, será chamada com um nome novo, que, né, ele diz aqui, a boca do Senhor, né, há de designar, e serás uma coroa de glória na mão do Senhor. Olha que bonita essa expressão,
serás uma coroa de glória na mão do Senhor. Né? Um diadema real nas mãos de teu Deus. Veja como Deus, né, ele olha para o povo, olha para a igreja, como um marido que olha para a sua esposa amada. Né? Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real nas mãos de Deus. Não mais te chamarão abandonada, não, abandonada, esquecida, desprezada. A tua terra não mais será chamada deserta, teu nome será minha predileta. Olha aí Deus falando para a igreja. Teu nome será a minha predileta. E tua terra será a bem casada, pois o Senhor agradou-se de ti, e tua terra será desposada. Deus desposa toda a humanidade. A partir do momento que Cristo assumiu a natureza humana, sem deixar de ser Deus, ele abraçou toda a humanidade. E claro, aqueles que o abraçarem também, pela fé, né? Como diz São Paulo, né? Aquele que abraçar o Cristo pela fé será salvo. Se proclamares com a tua boca que Jesus é o Senhor, né? Será salvo. E aí o profeta diz, assim como, acho bonita essa frase, assim como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposam. E como a noiva é a alegria do noivo, assim também tu és a alegria do teu Deus. Gente, que palavra bonita é esta. Pensa comigo. Assim também, né, como a noiva é a alegria do noivo, a noiva é a alegria do noivo. Né? Todo mundo que já se casou, todo mundo que passou pelo sacramento do matrimônio, né, nós homens, a alegria do noivo é a noiva. Assim também tu és a alegria de teu Deus. Veja que é importante nós entendermos isso. Nós somos a alegria de Deus. A igreja é a alegria de Deus. Porque a igreja é formada por aqueles que foram criados por Deus, a sua imagem e semelhança, e que aderiram ao Cristo pelo batismo, pela fé. Ok? Então, é a alegria de Deus. É esse sentido nupcial que os profetas mostram a união de Cristo com a igreja. Isso vai aparecer nas leituras. Então, o salmista, ele canta essa alegria, né? Ele fala, cantai ao Senhor Deus um canto novo. Manifestai os seus prodígios entre os povos. Né? Então, a igreja deve cantar a glória do Senhor, um canto novo, mostrar, né? Ele diz aqui, os prodígios entre os povos, né? A grandeza de Deus, tudo que Deus é, tudo que Deus faz, tudo que Deus nos dá, a beleza da natureza, a beleza de todas as coisas. Né? Cantai ao Senhor Deus um canto novo, cantai ao Senhor Deus, a terra inteira, cantai e bendizei seu santo nome. É a esposa que responde o amor do esposo. Dia após dia anunciai a sua salvação. Manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo, os seus prodígios. A igreja tem que proclamar a glória de Deus. A igreja tem que mostrar as maravilhas de Deus. Quanta gente, meus irmãos, tem os olhos cegos, os ouvidos surdos para as coisas de Deus. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que nós fazemos vem de Deus. Né? Tudo vem de Deus. Se nós fôssemos pensar tudo que recebemos de Deus todos os dias e agradecer, nós ficaremos em ação de graça o dia inteiro. Né? Então é isso que o salmista mostra aqui. Ó família das nações, dai ao Senhor, ó nações, dai ao Senhor poder e glória. Dai-lhe glória que é devida ao seu nome. Oferecei um sacrifício nos seus atos. É o louvor a Deus. É a retribuição. Né? Adorai-o no esplendor da santidade. Terra inteira. Estremecei diante dele. Publicai entre as nações, reina o Senhor, pois os povos ele julga com justiça. Tá aí, é o louvor da igreja a Deus que vem salvá-la, que vem, né, se unir a ela num amor esponsal. Você já lembra daquela passagem da carta de São Paulo aos Efésios, Efésios 5:25, em que São Paulo, falando para os casais, São Paulo fala, maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Veja, São Paulo fala bem claro,
A igreja é a esposa de Cristo. Cristo se entregou por ela, por amor, se entregou ela à cruz. Então, São Paulo quer que os maridos amem as esposas assim. Maridos, amai a vossa esposa como Cristo amou a igreja. E quer que a esposa ame o marido como a igreja ama Cristo. A igreja ama Cristo. Essa igreja tem 2000 anos. Através dos pecados dos seus filhos, né, as infidelidades, essa igreja ama o seu Senhor. Quantos santos, quantos mártires, quantos profetas, quantos doutores, quantos patriarcas, quantos inocentes morreram por amor à igreja. Né? Então, é assim que Paulo quer o casamento. Ele fala, é grande esse mistério da união do homem com uma mulher, porque se refere ao amor de Cristo para com a igreja. É todo esse sentido que aparece na liturgia de hoje. E aí, nós temos aqui a primeira leitura, muito interessante, tirada da carta de São Paulo aos Coríntios, que a igreja insere aqui, né, os dons do Espírito Santo. Ele coloca, irmãos, a diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Porque esta igreja, que é a esposa de Cristo, ela é formada pelo Espírito Santo, ela é conduzida pelo Espírito Santo, é iluminada pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo dá a essa igreja os seus dons e os seus frutos. Né? São Paulo fala na carta aos Gálatas, capítulo 5, São Paulo fala dos frutos do Espírito e dos frutos da carne. Os frutos do Espírito, o amor, a paz, a alegria, bondade, mansidão, continência, autocontrole, né? Que o Cristo coloca no coração da esposa de Cristo para formar a santidade desse povo, para fazer que esse povo chegar à salvação. E também o Espírito Santo dá à igreja os carismas extraordinários. São Paulo fala aqui, né? Há diversidade de dons, mas é um mesmo Espírito. Há diversidade de ministérios, mas é o mesmo, é o Senhor. Né? Uma comparação que a gente pode fazer, e quem fazia isso muito bem feito nos encontros da renovação carismática era o Padre Jonas. Ele dizia, em casa você tem eletricidade, não é? Você tem a tomada que traz eletricidade. Você liga ali um abajur, acende a luz. Você liga um ferro elétrico, esquenta, não é? Você liga uma geladeira, esfria. Mas que coisa interessante, é a mesma eletricidade. Mas essa eletricidade, de um lado faz calor, do outro lado faz frio, do outro lado faz luz, do outro lado faz o ventilador funcionar. É isso que São Paulo está dizendo aqui na carta aos Coríntios. É o mesmo Espírito, mas há uma diversidade de dons. Né? Porque assim como na sua casa, você precisa de luz, você precisa de energia para a geladeira, energia, não sei, para o fogão elétrico, você precisa de energia para o chuveiro, energia para isso, energia para aquilo, e tudo é diferente, a igreja também. Então, São Paulo diz aqui, né, há diversas atividades, mas é o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. Quer dizer, esse Deus que desposou a igreja, ele dá à igreja o teu Santo Espírito. Cristo dá à igreja o Espírito que ele recebeu no batismo. Os santos padres diziam, por que o Cristo recebeu o Espírito Santo no batismo em plenitude? Para dar agora o Espírito Santo à igreja. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Então, os dons, os carismas, são manifestações do Espírito Santo, para o bem de todos. Não é? Os carismas, eles não são para os carismáticos, eles são para os outros. Diferente dos frutos. Os frutos é para nós. Os carismas não, o carisma é para o outro. Né? Aquele que tem o carisma do ensino, ele vai ensinar os outros. Aquele que tem o carisma da cura, vai curar os outros. Aquele que tem o carisma da profecia, de falar em nome de Deus, de exortar, vai exortar em nome de Deus os outros. Né? E São Paulo continua, a um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria. Meus irmãos, como é preciso hoje uma palavra de sabedoria? Sabedoria de viver conforme a vontade de Deus. Sabedoria de viver conforme o plano de Deus. Então, nós precisamos de pessoas que tenham o dom da sabedoria, né? Que diga, né? Viva desse jeito.
Viva de acordo com a vontade de Deus para ser feliz. A palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito. Ciência é um conhecimento profundo, né, da teologia, da doutrina, das coisas de Deus. E não só da teologia, mas a gente encontra muitos santos, por exemplo, que foram quase analfabetos, mas que tinham um dom da ciência. Santa Catarina de Sena, doutora da igreja, era praticamente analfabeta. Meu Deus, mas tinha um conhecimento teológico profundo, sem ter cursado uma universidade de teologia. Então, o dom da ciência profundo. Na renovação carismática, alguns interpretam também esse dom da ciência como pessoas que conseguem, quando ora pelos outros, entender o que se passa de errado na vida da pessoa e rezar por ela para que ela, né, receba a graça de Deus e cure aquela enfermidade, aquele problema, aquela situação que a pessoa está vivendo. A ciência é o conhecimento, né? E São Paulo diz, né, a fé no mesmo Espírito. Essa fé é aquela fé operativa, a fé que se joga em Deus, a fé que se abandona em Deus, que confia que Deus cuida de nós, confia que Deus está no comando e que tudo vai se resolver segundo a vontade de Deus. É a fé dos santos. Os santos que fundaram as grandes congregações religiosas no mundo inteiro, sem dinheiro nenhum, né? Mas que o dinheiro foi chegando como uma Madre Teresa de Calcutá, que fundou mais de 100, né, casas de missionárias da misericórdia no mundo inteiro. O São João Bosco, que criou os salesianos no mundo inteiro. O Santo Inácio de Loyola, que criou os jesuítas no mundo inteiro. O São Francisco de Assis, todos eles tiveram essa fé, o dom da fé do Espírito Santo, de não desanimar nas horas das lutas, de não fraquejar nas horas das tristezas, né? E São Paulo coloca outro, né, o dom de curas no mesmo Espírito. Quantas pessoas, graças a Deus, têm o dom da cura? O Catecismo da Igreja Católica diz que Deus dá a algumas pessoas o dom da cura. Sim, conhecemos aqui em Lorena muito, né? A famosa tia Laura, uma mulher analfabeta que nasceu na roça. Quantas e quantas curas foram testemunhadas aqui na vida dessa mulher? E não só tia Laura, mas tantas e tantas pessoas, Padre Jonas e tantos outros, né, que tem aí um ministério de cura, um ministério de libertação. É dom do Espírito Santo, para que a sua esposa, né, para que a esposa de Cristo seja bela, seja santa. Depois ele fala, há outro poder de fazer milagres, fazer acontecer aquilo que não é possível acontecer naturalmente, né? Acontece o milagre. O milagre é diferente da cura. A cura, às vezes, é um processo que a pessoa, né, recebe uma cura. O milagre pode ser um fenômeno natural, extraordinário, uma coisa que não tem explicação pela ciência e que possa Deus realizar para a edificação da igreja. Há outro discernimento de espíritos. Que coisa importante, meus irmãos, o dom do discernimento do espírito. Nós sabemos que em nós podem agir 3 tipos de espírito, né? O espírito de Deus, o espírito do mal, né? O espírito de porco, né? E o espírito humano. Então, diante de uma situação que nós estamos vivendo, que quem sabe a comunidade esteja vivendo, quem que está agindo em mim ou na comunidade? É o Espírito de Deus? É o espírito humano, que é um espírito, né, às vezes assim, soberbo, vaidoso, orgulhoso, autossuficiente, exibicionista, né, apegado às coisas do mundo, né, carregado de pecados. Será que é o espírito humano que está atuando nesse momento? Ou será que é o Espírito de Deus? Ou será que é o espírito de porco, o espírito do mal? Então, o dom do discernimento dos espíritos é um dom que o Espírito Santo dá à pessoa para que ela entenda quem que está agindo. Se é o espírito humano, cala-te. Se é o espírito diabólico, cala-te. Se é o Espírito de Deus, segue, Senhor. É por aí que eu vou andar. Ok? Então, o discernimento do Espírito é um dom muito importante. Ok? Que nós precisamos pedir ao Espírito Santo. E ele coloca o dom de falar línguas estranhas, né? Desde lá de Pentecostes, os apóstolos falando línguas estranhas, o povo entendia.
O dom das línguas pode ter duas interpretações, pode ser que Deus dê à pessoa dela entender e falar uma língua que ela nunca estudou. Para Deus nada é impossível. Mas São Paulo fala do dom das línguas no capítulo 14, né, da primeira carta aos Coríntios, como um dom de oração em que a pessoa não sabe o que está falando, mas ela sabe que está louvando a Deus, bendizendo a Deus, glorificando a Deus. Né? São Paulo fala isso, explica bem. Quem quiser aprofundar no que o dom das línguas significa, leia a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, né? Capítulo 14. E depois ele fala, a outra é a interpretação de línguas. Não é tradução de língua, é interpretação. Muitas vezes uma pessoa está orando em línguas e uma outra pode entender o que Deus está falando naquele linguajar estranho. É o dom da interpretação. É bíblico, está aqui, não tem como negar. Né? Depois, ele termina dizendo, todas essas coisas as realiza um e o mesmo Espírito, que distribui a cada um conforme quer. Né? Que maravilha, meus irmãos. Hoje, por exemplo, nós podemos ver na TV Canção Nova, né, uma pregação do padre Marlon de Taubaté, que estava com uma doença degenerativa terrível. Estava praticamente no limiar da morte. Teve um dia que ele celebrou uma missa entubado. E hoje eu vi esse homem na televisão, Canção Nova, pregando saudavelmente. Não há dúvida que esse homem recebeu uma cura de Deus. Porque ele é um padre que realmente ama a Deus com profundidade. Eu o conheço na sua comunidade em Taubaté, já estive lá pregando com ele. Um guerreiro de Deus que enfrenta essa doença, né? Que não se entrega, que ama a Deus, ama a sua comunidade, ama o povo e gasta a sua vida por Deus. Está aí, é o dom da cura. Então, nesta liturgia em que a igreja celebra o amor de Cristo pela sua igreja, né, é exatamente nesse amor de Cristo pela igreja que Cristo dá o Espírito Santo à sua igreja com todos esses dons carismáticos, além dos dons infusos que a igreja recebe, que cada um recebe no batismo, o dom da sabedoria, da ciência, do entendimento, do conselho, da fortaleza, da piedade, do temor de Deus. E dá também os frutos, como eu já citei aqui. Então, com isso, o Cristo, o esposo, ele vai preparando a sua esposa para as bodas eternas na casa do Pai. Você já reparou como é que termina a Bíblia? A Bíblia termina, né? Vou pegar até aqui o livro do Apocalipse. A Bíblia termina dizendo assim, né? Apocalipse 22, versículo 17, é o último capítulo do Apocalipse. O Espírito Santo e a esposa, a igreja, dizem, vem. Possa aquele que ouve dizer também, vem. Aquele que tem sede, venha. Né? Vem, Senhor Jesus. Né? Maranatá. Ou seja, o Espírito Santo e a igreja chamam o Senhor para quê? Para celebrar as bodas do Cordeiro. Então, nessa travessia da igreja até a volta de Cristo, Cristo está preparando a sua esposa. E é o que nós estamos vendo nessa liturgia de hoje. E aqui, a primeira leitura da carta de São Paulo coloca como é que Deus faz isso, e depois nós temos, então, a beleza do Evangelho. Né? Esse Evangelho que é do capítulo 2 de São João, das bodas de Caná. Por que as bodas de Caná? Né? Nesse contexto. Porque aqui nós estamos vendo exatamente um casamento. Né? E nesse casamento, Jesus faz o seu primeiro milagre. Isso é significativo. Para o judeu, meus irmãos, o esposo simbolizava Javé. E a esposa simbolizava Israel. Por isso que a festa de casamento para os judeus era soleníssima. Uma festa que demorava 7 dias. Porque o casalzinho ali, no amor esponsal deles, simbolizava o amor de Javé por Israel. E agora no Novo Testamento do Cristo pela igreja. Veja que sentido profundo. Né? Por isso que São Paulo fala que o casamento é um grande mistério. Porque tem a ver com Cristo e com a igreja. Então, Cristo vai a um casamento. Né? Em Caná da Galileia, que é perto de
Nazaré. E é muito interessante que o evangelista São João diz que foi com ele Nossa Senhora e foram com ele os discípulos. É a única vez que um evangelista narra que Jesus foi a um casamento. E ele não tinha feito milagre nenhum ainda. Ali ele inaugurou os seus milagres. Isso é muito significativo. Foi numa festa, numa bodas, que Jesus inaugurou o seu primeiro milagre. E porque a sua mãe pediu. Tudo isso é muito significativo. Né? Então, diz aqui o texto, né? Vamos acompanhar e meditar um pouco. Naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Importante isso. Ela estava presente. Certamente devia ser um casal ali muito conhecido deles. Né? Era ali perto. Foram ao casamento. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Era realmente alguém da intimidade deles. Né? Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Eu fico pensando, por que será que Nossa Senhora está preocupada com isso? Não tem mais vinho. Bem, se acabar o vinho, acabou, ninguém vai morrer por causa disso. Mas por que Nossa Senhora está preocupada com esse vinho? Porque o vinho, meus irmãos, para o judeu, tinha um significado, ainda hoje tem, muito significado de vida, de celebração. Tanto é que o Cristo vai escolher o vinho para a Eucaristia. Né? Nas bodas de Caná, ele transforma a água em vinho. Na Santa Ceia, ele transforma em vinho no seu sangue. Olha o sentido do vinho, a força do vinho. Né? Então, Nossa Senhora percebeu, acabou o vinho. Né? Era uma decepção para o casal amigo deles. Né? E outra coisa, o casamento dos judeus, como eu disse, demorava assim 7 dias. Né? Eles lembravam os dias da criação do mundo. Ok? E outra coisa muito importante aí é que as pessoas vinham de longe. Então as pessoas às vezes demoravam 1 dia, 2 dias, 3 dias para chegar à festa do casamento. Então o casamento durava. E acaba o vinho. E Nossa Senhora ficou preocupada. Nós não entendemos o significado profundo disso, desse acabar o vinho. Né? E aí, eles não têm mais vinho? Jesus respondeu-lhe, mulher, por que dizes isso a mim? Minha hora ainda não chegou. Olha que coisa interessante. Primeiro Jesus olha para ela e chama ela de mulher. Por que chamar de mulher? Por que Jesus chamava Nossa Senhora de mulher? Os evangelistas deixam claro, Maria, mãe de Jesus, citada em vários lugares. Por mais que Jesus chama de mulher, né? Os teólogos explicam, porque ele quer mostrar quem é aquela mulher do Gênesis e do Apocalipse. Aquela mulher do Gênesis que Deus diz que vai esmagar a cabeça da serpente. E aquela mulher do Apocalipse que é representada, né? Vestida de sol, né? A lua debaixo de seus pés como um pedestal, né? E na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Maria e a igreja simbolizadas dali. Então, o que o Cristo quer mostrar é o seguinte, também aos pés da cruz, ele chama Maria de mulher. Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Né? Quem é esta mulher? É a Virgem Maria. Né? E ela mostra o seu poder de intercessão. Né? Jesus disse para ela, não chegou ainda a minha hora. Veja, não estava na hora ainda de fazer milagre. Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo, fazei o que ele vos disser. Fazer o que eles vos disseram. Nossa Senhora disse para nós também. Faltou o vinho na sua casa. Faltou o dinheiro. Faltou a saúde. Faltou a paz. Faltou o quê? Nossa Senhora está dizendo, faça o que ele disser. Sigam Jesus. Sigam a sua palavra. Sigam o Evangelho. Sigam o que a igreja ensina. Né? Sua mãe me fazia o que... Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Vejam, 6 talhas, cada uma com 100. Então são 600 litros
Você já pensou o que é 600 litros de vinho? São 600 garrafas, mais, porque uma garrafa de vinho tem normalmente 750 ml, 800. Então, 600 garrafas, 600 litros de vinho, você pode calcular aí 700 garrafas de vinho. Para uma festa de casamento. Né? Encheram-nas até... Aí Jesus então dá a ordem para os serventes. Enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse, agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. Olha que coisa importante, gente. Vamos fazer aqui uma ligação. Nossa Senhora fala para os serventes, façam o que ele mandar. Os serventes fizeram. Se os serventes não fizessem, não acontecia o milagre. Você percebeu? Os serventes foram lá e Jesus falou, encham as talhas de água. Os serventes podiam dizer assim, mas para que encher essas talhas de água? Você vai dar água para o povo beber no lugar de vinho? Eles não sabiam que Jesus ia fazer um milagre. Mas eles obedeceram Jesus. A gente também sabe, quando Jesus fala com a gente, a igreja fala com a gente, dá a impressão que não vai acontecer nada. Dá a impressão que a gente vai dar água para o povo beber. Não, mas Jesus vai transformar essa água em vinho. Quando a gente faz o que Jesus manda, Ele transforma a água em vinho. Ele transforma o nosso pecado em graça. Ele transforma o nosso desespero em paz, a nossa tristeza em alegria, a nossa, não sei, a nossa depressão em paz. Faça o que Ele mandar. Os serventes fizeram. E quando os serventes fizeram, ele já disse, então pronto, pode levar agora para o noivo. E eles levaram. E o que aconteceu? Né? Conta aqui São João, né? O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam. Porque os que estavam servindo é aqueles que pegaram água, encheram as talhas e depois estão servindo vinho. Eles sabiam que Jesus fez o milagre. Né? O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse, todo mundo serve primeiro o vinho melhor. E quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Não se faz isso, né? A gente dá o primeiro vinho bom para o povo, depois o povo já está alegre. E essa questão dessa embriaguez aqui, a gente não deve se assustar com isso. Para o povo judeu, naquele tempo, como o vinho era um símbolo de alegria, ficar assim um pouco, vamos dizer, embriagado, alegre por causa do vinho, era para ele um sinal de alegria, que não tem hoje o mesmo significado para nós, de jeito nenhum. Né? Por isso que Jesus fala nesses termos. Nós temos que entender que as culturas mudam com o tempo, as culturas mudam com os tipos de povos. Ok? E aí, né, diz aqui então o evangelista, né, todo mundo serve primeiro o vinho melhor e você deixou o vinho bom para o final. O que interessa para nós aqui é o seguinte, Jesus transformou água em vinho, e não só em vinho, mas vinho da melhor qualidade. O que significa isso para nós? Jesus pega a água sem gosto, da nossa tristeza, da nossa miséria, do nosso pecado, e transforma no vinho novo, vinho bom, de alegria, de paz, de bênção, de felicidade. Esse é o sentido. É o sentido da salvação, da conversão, da santificação, da vida nova. Né? Esse foi o início dos sinais de Jesus. Aí ele começou. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Ele manifestou a sua glória, manifestou a sua divindade. Meu irmão, homem nenhum transforma água em vinho. Só Deus. E seus discípulos creram nele. Ele é o Senhor. Vamos continuar com ele. Vamos seguir, porque ele é o Senhor. Agora, meus irmãos, nós não podemos deixar de dizer quem é que provocou tudo isso.
Quem é que causou todo esse rebuliço no bom sentido? Foi ela, a Virgem Maria, a mãe que tem um coração sensível, que percebeu naquele casalzinho que estava se unindo a tristeza do vinho ter acabado. Exatamente quando o mestre Sala soprou no ouvido do noivo: meu amigo, acabou o vinho, tem gente ainda para chegar. E agora? Maria percebeu, né? O amor de mãe percebe, então ela vai no filho, né? Isto mostra, meus irmãos, o poder de intercessão de Nossa Senhora. Eu não sei como é que alguém pode ler essa parábola não, esse fato narrado por São João, e não acreditar na intercessão de Nossa Senhora. Alguns pensam, nossos irmãos separados, que a gente substitui Jesus por Nossa Senhora, como se Nossa Senhora fosse um caminho paralelo de salvação. Não, nunca. A mediação de Nossa Senhora é uma mediação através da mediação de Cristo, não é uma mediação paralela, substitutiva, não, é subordinada, né? São Paulo fala bem claro: não há outro mediador entre Deus e os homens, a não ser o homem Jesus Cristo, 2 Timóteo 2:4. Não tem outro mediador. Todas as mediações dos anjos, dos santos, da Virgem Maria, têm a sua eficácia, o seu poder, através da mediação de Cristo. Nós não substituímos Jesus por Maria, de jeito nenhum. Cristo é o único pontífice, ele é a ponte que liga o homem e Deus. Essa ponte caiu por causa do pecado original. Cristo veio refazer essa ponte, porque ele é homem e ele é Deus, então ele faz a ponte. O que Maria faz? Maria atravessa a ponte. Ela não é ponte, ela não substitui a ponte, ela é medianeira auxiliar, colaboradora. Ela pega seus filhos e leva até Jesus, até o Pai, atravessando a ponte que é Jesus. Você entendeu? Medianeira de todas as graças. Os santos doutores da igreja, vários santos doutores, Santo Agostinho, São Boaventura, São Tomás de Aquino, Santo Afonso de Ligório, né? Também São Luís de Montfort, que não é proclamado doutor, todos eles dizem que todas as graças que chegam a nós, meus irmãos, chegam através da Virgem Maria. E por que chegam a nós através da Virgem Maria? Porque a grande graça que nós recebemos do céu, o Salvador, veio pela Virgem Maria. Esses dias eu li uma frase extraordinária, né? Se a terra que Jesus pisou é santa, imagina então o ventre onde ele foi gerado, né? Se a terra santa é santa porque ele pisou essa terra, imagina o ventre onde ele foi gerado. A Virgem Santíssima. O paraíso do novo Adão de São Luís de Montfort. Ela é a medianeira de todas as graças. Se a grande graça, dizem os santos doutores, que a terra recebeu do céu, foi Jesus, e Jesus veio pela Virgem Maria, que São Bernardo chamava de o aqueduto de Deus. Aqueduto é que traz águas, né? Maria traz graças, né? O grande São Luís de Montfort dizia no Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima: Deus reuniu todas as águas e deu o nome de mar. Reuniu todas as graças e deu o nome de Maria. Que coisa maravilhosa. Maria é a reunião de todas as graças, assim como o mar é a reunião de todas as águas. Todas as graças, meus irmãos, que chegam a nós, vêm através da Virgem Maria. Por quê? Porque o Salvador veio através da Virgem Maria. A grande graça, o autor da graça, veio pela Virgem Maria. Você acha que as outras graças viriam por um caminho secundário? De jeito nenhum. Quando você tem uma autopista para viajar, você vai pegar uma ruinha aí, uma estrada vicinal aí, cheia de buracos, sem acostamento, sem nada. Não, você pega uma autopista. Maria é a autopista das graças de Deus para chegarem até nós, porque ela recebeu, né, a grande graça. É por isso, meus irmãos, que São Bernardo de Claraval,
aquele poeta encantado por Nossa Senhora, doutor da igreja de São Bernardo, né? Ele chamava Nossa Senhora de onipotência suplicante. Onipotência suplicante. Onipotência quer dizer pode tudo. Suplicante quando suplica. Ela não pode tudo por natureza, porque ela não é Deus, ela não é deusa, mas ela pode pela graça. Ela não arrancou de Jesus o milagre das bodas de Caná. Ela não antecipou a hora do milagre, do primeiro milagre de Jesus, antecipou. Por quê? Porque é medianeira de todas as graças. Porque ela é a mãe do Filho de Deus. O que o Verbo, o que o Filho vai negar a esta mãe? Que lhe deu um corpo humano, lhe deu uma existência humana. Se nós não negamos nada à nossa mãe, imagina se Jesus vai negar alguma coisa à sua mãe. É claro que Nossa Senhora, ela pede a Jesus o que está de acordo com a vontade de Deus, com o plano de Deus, o que é bom, e que muitas vezes nós não entendemos, né? Mas quando ela pede, meus irmãos, né? Por isso que a igreja diz, pede à mãe que o filho atende. Pede à mãe que o filho atende. Por isso, meus irmãos, nossa devoção à Virgem Maria deve ser muito grande, né? Rezar o texto todo dia, reze o texto todo dia, reze o ofício da Imaculada. O ofício da Imaculada, meus irmãos, é fonte de graça extraordinária, sobretudo quando você está doente, preocupado, com um peso na sua cabeça, tentado pelo demônio. O ofício da Imaculada afugenta o demônio, né? Sabe? Até nos celulares hoje tem o ofício da Imaculada. E tantas outras orações da Virgem Maria, a ladainha, o terço, né? O rosário, né? São Bernardo deixou aquela oração belíssima, lembrai-vos, lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que recorreram à vossa proteção, imploraram a vossa assistência, reclamaram o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, ó Virgem, entre todas singular, como a mãe recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés, né? Atendei o que vos rogo, ó Virgem maravilhosa e bendita, Mãe do Verbo de Deus humanado. Sabe, São Bernardo recomendava essa oração, né? E os santos rezavam muito. Santa Madre Teresa de Calcutá, ela conta, eu escrevi um livrinho da vida de Madre Teresa de Calcutá, e Madre Teresa de Calcutá conta que quando ela precisava de uma graça especial, sabe o que ela fazia? Ela fazia uma novena num dia só. Como é que era essa novena que a Madre Teresa de Calcutá fazia? Ela rezava no mesmo dia, 9 vezes, o lembrai-vos. Essa oração que eu acabei de rezar aqui, né, que eu guardei, porque eu rezo, não todo dia, mas sempre que eu posso, eu rezo 9 vezes no mesmo dia, como, né, especialmente quando eu preciso de uma graça. Lembrai-vos, a piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que recorreram à vossa proteção, imploraram a vossa assistência, reclamaram o vosso socorro, fosse por vós desamparado, né? Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, ó Virgem, entre toda singular, de vós me vale, como a mãe recorro, né? Gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés, não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo de Deus humanado. Mas dignai-vos a ouvir, propicie aquilo que vos rogo e peça o que você precisa. Reze 9 vezes essa oração, né? E você vai ver que você vai conseguir a intercessão de Nossa Senhora. Sabe, os santos, meus irmãos, eram devotíssimos da Virgem Maria. Você não vai encontrar nenhum santo. São João Bosco dizia, um dia perguntaram para Dom Bosco, como é que o senhor conseguiu fazer tanta coisa na sua vida, Dom Bosco? Antes de Dom Bosco morrer, a obra salesiana já estava nos Estados Unidos, já estava na América do Sul, já estava no Brasil, já estava na Europa, já estava na Ásia, já estava na África. Dom Bosco dizia assim, tudo começou com uma Ave Maria. Foi ela quem tudo fez. Foi ela quem tudo fez. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Portanto, consagre-se a Nossa Senhora. Minha Senhora, minha Mãe, eu me consagro a vós.
Em prova da minha devoção para convosco, consagro meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração, minha mente, minha vida, minha inteligência, minha liberdade, minha vontade, minha consciência, minha memória, meus sentimentos, meus desejos, meus pensamentos, minhas palavras, meus atos, tudo que eu sou, que tenho, que faço. Todos os meus trabalhos, sofrimentos, alegrias, minha mãe, consagro tudo a vós. Consagro a minha família, meus filhos, o que eu tenho, meu trabalho, porque assim somos todos vossos, boa e incomparável mãe. Guardai-nos, defendei-nos como coisa e propriedade vossa. Esse coisa, meus irmãos, não quer dizer objeto, não. Coisa aí é do latim res, que quer dizer propriedade. Somos coisa, propriedade vossa. Filhos. Alguns preferem dizer filhos, tudo bem, filho e propriedade vossa. Sabe, o meu protetor, Dom Felipe Rinaldi, que já é beato, ele dizia: ó Virgem Maria, eu vos dou meu coração, fica com ele para sempre. Diga você também hoje a Nossa Senhora: ó minha mãe, eu vos dou meu coração, fica com ele para sempre. Guarda ele para sempre. Tá aí, meus irmãos, é isso que a igreja quis nos mostrar um pouco nessa liturgia, nesse domingo. Ok? Agradeço a você que me acompanhou até agora, né? Peço à Virgem Maria, sabe, que derrame sobre você, sobre sua família nesta noite, as graças, as bênçãos, como ela derramou ali abundantemente nas bodas de Caná. E eu peço a Nossa Senhora que agora arranque do coração de Jesus, do coração misericordioso de Jesus, a graça que você precisa hoje. Qual é a graça que você precisa hoje? É de saúde? É de paz? O que é? Quero pedir a Nossa Senhora: ó mãe, diga para Jesus: ó filho, atende essa pessoa, atende esse meu filho, atende essa minha filha nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quero rezar aquela oração que Dom Bosco rezava a Nossa Senhora, composta por ele. Virgem poderosa, tu grande e ilustre defensora da Igreja, tu auxílio maravilhoso dos cristãos, tu temível como exército em ordem de batalha, tu que só destruístes todas as heresias em todo o mundo, ó Senhora, nas nossas angústias, nas nossas lutas, tentações e aflições, defende-nos do inimigo e na hora de nossa morte, acolhe a nossa alma no paraíso. Amém. E o Papa, meus irmãos, o Papa Pio X, ele também deixou uma oração a Nossa Senhora que eu gosto muito de rezar, né? Uma oração que ele chamava de Augusta, Rainha do Céu, Altíssima Soberana dos Anjos, né? Chama Nossa Senhora de Augusta, Soberana dos Anjos, Altíssima. Desde os primórdios recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás. Humildemente vos pedimos, enviai do céu as vossas santas legiões de anjos, para que sob o vosso comando dê combate sem tréguas a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam por este mundo para perder as almas. Coíba-lhes a audácia, Mãe, precipite-os todos nos abismos do inferno. Quem é como Deus? Santos anjos e arcanjos, defendei-nos. Boa e eterna Mãe, mandai a São Miguel Arcanjo que nos defenda de todos os perigos do corpo e da alma. Amém? Essa oração foi composta pelo Papa Pio X para pedir a proteção a nós todos da Virgem Maria. Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Que Deus os abençoe, que Deus lhe dê um final de semana abençoado, um domingo santo, cheio da graça de Deus. Muito boa noite a você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.